Eles jamais lhe dariam um emprego na administração. O troco? Levou quase uma semana para ela descobrir como lhes daria o troco. Cerca de um mês antes, um rapaz de uma revista especializada havia tentado suborná-la quando veio participar do lançamento do novo produto. Algumas semanas depois, ele ligou para ela no trabalho e disse que lhe enviaria flores se ela lhe desse algumas informações antecipadas sobre o produto Cobra 273, e se essas informações fossem realmente boas e ele as usasse na revista, ele faria uma viagem especial até Chicago para levá-la para jantar. Um dia depois disso, ela havia estado no escritório do Sr. Johansson logo depois de ele ter feito o login na rede corporativa. Sem pensar, ela observou seus dedos surfar sobre os ombros, como também é chamado. Ele havia inserido a senha Marte 63. O seu plano estava começando a tomar forma. Ela se lembrava de ter digitado um memorando não muito tempo depois que entrou na empresa. Encontrou uma cópia nos arquivos e digitou uma nova versão usando a linguagem do memorando original. A sua versão dizia: para, Cepania, Departamento de L. Cartwright, Desenvolvimento. Martin Johansson vai trabalhar com uma equipe de projetos especiais no meu departamento. Eu autorizo a ter acesso aos servidores usados pelo grupo de engenharia. O perfil de segurança do Sr. Johansson deve ser atualizado para que ele tenha os mesmos direitos de acesso de um desenvolvedor de produto. Louis Cartwright. Quando a maioria das pessoas saiu para almoçar, ela recortou a assinatura do Sr. Cartwright do memorando original e, em seguida, colou-a na sua nova versão e passou corretivo branco nas laterais. Capítulo 13 Trapaças inteligentes. 177. Jargão. Surfar sobre os ombros. O ato de observar uma pessoa digitando no teclado do computador para descobrir e roubar sua senha ou outras informações de usuário. Do papel recortado. Fez uma cópia do resultado e uma cópia da cópia. Mal dava para ver as laterais ao redor da assinatura. Ela enviou o fax da máquina do escritório do Sr. Cartwright. 3 dias depois ela ficou até mais tarde e esperou até que todos fossem embora. Ela foi ao escritório de Johansson e tentou fazer o login na rede com o nome de usuário e a senha Marte 63. Isso funcionou. Em minutos ela havia localizado os arquivos de especificação de produto do Cobra 273 e havia feito o seu download para um disco zip. O disco estava em segurança na sua bolsa enquanto caminhava pela noite fria até o estacionamento. O disco seria enviado para o repórter naquela noite. Analisando a trapaça. Um empregado zangado, uma pesquisa nos arquivos, uma operação rápida de recortar, colar e passar corretivo, algumas cópias criativas e ela teve acesso às especificações confidenciais de marketing e produto. E alguns dias depois, um jornalista especializado publica um furo de reportagem com as especificações e os planos de marketing de um novo produto que estará nas mãos dos assinantes da revista e de toda a indústria meses antes do lançamento do produto. As empresas concorrentes terão vários meses para desenvolver produtos equivalentes e criarem suas campanhas publicitárias para derrotar o Cobra 273. Naturalmente a revista nunca dirá quem lhes deu o furo. Evitando a trapaça. Quando solicitados a darem informações valiosas, confidenciais ou críticas com as quais um concorrente ou outra pessoa pode se beneficiar, os empregados devem estar cientes de que o uso do ID de chamadas como um meio de verificar a identidade de um interlocutor externo não é um método aceitável. Alguns outros meios de verificação devem ser usados, tais como verificar com o supervisor da pessoa se a solicitação foi apropriada e se o usuário tem autorização para receber as informações. O processo de verificação requer um ponto de equilíbrio que cada empresa deve definir ela mesma, segurança versus produtividade. Qual prioridade será dada à implantação das medidas de segurança? Os empregados resistirão aos procedimentos de segurança e mesmo assim os burlarão para concluir as responsabilidades do seu cargo. Os empregados entendem o motivo pelo qual a segurança é importante para a empresa e para si mesmos. Essas questões precisam ser respondidas para desenvolver uma política de segurança baseada na cultura corporativa e nas necessidades de negócios. A maioria das pessoas inevitavelmente encara como um aborrecimento tudo aquilo que interfira na sua capacidade de fazer o trabalho e pode burlar todas as medidas de segurança que pareçam ser. A arte de enganar uma perda de tempo. A motivação dos empregados para que a segurança faça parte das suas responsabilidades diárias por meio da educação e da conscientização é vital. Embora o serviço de ID de chamadas nunca deva ser usado como um meio de autenticação das chamadas por voz de fora da empresa, outro método chamado identificação automática de número, AN1, pode ser usado. Esse serviço é fornecido quando uma empresa assina os serviços de ligação grátis em que paga as ligações recebidas e tem direito à identificação. Ao contrário do ID de chamadas, a central da empresa de telefonia não usa nenhuma informação que seja enviada de um cliente quando fornece o número da ligação. O número transmitido pelo AN1 é o número de faturamento designado à parte de quem está ligando. Observe que diversos fabricantes de modem já incluíram o recurso de ID de chamadas em seus produtos, protegendo as redes corporativas e recebendo apenas as ligações de acesso remoto que estão em uma lista de números de telefone pré-autorizados. Os modems com ID de chamadas são um meio aceito de autenticação em um ambiente de baixa segurança, mas, como já deve ter ficado claro, os invasores de computadores conseguem burlar facilmente o ID de chamadas, e este não deve ser usado para provar a identidade ou a localização de quem liga para um ambiente de alta segurança. Para abordar o caso de roubo de identidade, como na história sobre como enganar um administrador para que ele crie uma caixa postal de voicemail no sistema de telefones da empresa, crie uma política na qual todo o serviço de telefonia, todas as caixas postais de voicemail e todas as entradas na lista corporativa, tanto impressas quanto online, sejam solicitadas por escrito em um formulário fornecido para essa finalidade.
O gerente do empregado deve assinar a solicitação e o administrador da caixa postal deve verificar a assinatura. A política de segurança corporativa deve exigir que as contas de computador novas ou atualizações nos direitos de acesso sejam concedidas apenas após a verificação positiva da pessoa que faz a solicitação, tal como uma ligação para o gerente ou administrador do sistema ou seu representante no número de telefone relacionado no diretório impresso ou online da empresa. Se a empresa usar o correio eletrônico seguro no qual os empregados podem assinar digitalmente as mensagens, esse método de verificação alternativo também pode ser aceito. Lembre-se de que cada empregado, independentemente de ter ou não acesso aos sistemas de computadores da empresa, pode ser enganado por um engenheiro social. Todos devem ser incluídos no treinamento de segurança. Os assistentes administrativos, as recepcionistas, os operadores de telefone e os guardas de segurança devem estar familiarizados com os tipos de ataques da engenharia social que podem sofrer. Dessa forma, eles estarão mais preparados para se defender desses ataques. 178. A espionagem industrial. A ameaça de ataques contra as informações do governo, das corporações e dos sistemas universitários é bem conhecida. Quase todos os dias, os meios de comunicação reportam um novo vírus de computador, ataques de navegação de serviço ou uma fraude envolvendo cartões de crédito em um site de comércio eletrônico. Lemos sobre casos de espionagem industrial, tal como a Borland acusando a Symantec pelo roubo de informações sigilosas, a Cadence Design Systems processando um concorrente pelo roubo do código-fonte de um produto. Muitas pessoas de negócios leem as histórias e pensam que isso nunca acontecerá com a sua empresa e, na verdade, isso acontece todos os dias. Variação sobre um mesmo esquema. O golpe descrito na próxima história provavelmente foi aplicado muitas vezes, embora pareça ser tirado de um filme de Hollywood, como O Informante, ou das páginas de um romance de John Grisham. Ação de classe. Imagine que uma ação coletiva movida por uma classe esteja assolando uma grande empresa farmacêutica, a Pharmomedic. A ação diz que eles sabiam que uma de suas drogas mais conhecidas tinha um efeito colateral devastador, mas que esse efeito não seria conhecido até que um paciente o tomasse durante vários anos. A ação alega que eles tinham resultados de diversos estudos de pesquisa que revelavam esse perigo, mas que suprimiam a evidência e nunca chegavam ao FDA como deveriam. William Billy Cheney, o advogado responsável pela ação na empresa de advocacia de Nova York que entrou com a ação coletiva, tem os testemunhos de 2 médicos da Pharmomedic que fundamentam a causa. Mas ambos estão aposentados, eles não têm arquivos ou documentação e nenhum deles seria uma testemunha forte e convincente. Billy sabe que está caminhando em areia movediça. A menos que possa conseguir uma cópia de um daqueles relatórios ou de algum memorando interno ou comunicação entre os executivos da empresa, toda a ação será inútil. Assim sendo, ele contrata uma empresa que já utilizou antes, a Andreson Sons, de detetives particulares. Billy não sabe como Pat e o seu pessoal conseguem fazer o que fazem, e nem quer saber. Tudo o que sabe é que Pat Andreson é um bom detetive. Para a Andreson, um trabalho como esse é aquilo que chama de um trabalho de caixa preta. A primeira regra utilizada é garantir que os escritórios de advocacia e as empresas que os contratam a arte de enganar nunca saibam como eles obtêm essas informações para sempre negarem tudo de forma plausível. Se alguém vai enfiar os pés em água fervendo, esse alguém será Pat e, pelo que ele recebe pelos grandes trabalhos, ele calcula que o risco compensa. Além disso, ele tem a satisfação pessoal de ser mais inteligente do que as pessoas inteligentes. Se seus documentos que Cheney quer que ele encontre realmente existiram e não foram destruídos, eles terão de estar em algum lugar dos arquivos da Pharmomedic. Mas encontrá-los em meio aos inúmeros arquivos de uma grande corporação é uma tarefa gigantesca. Por outro lado, suponhamos que eles tenham passado cópias para a sua empresa de advocacia, a Dickens & Petrie. Se os promotores públicos sabiam daqueles documentos e não os apresentaram como parte do processo de descoberta, então eles violaram a ética da profissão e violaram também a lei. Pela cartilha de Pat, isso torna qualquer ataque justo. O ataque de Pat faz com que algumas das pessoas que trabalham para ele realizem uma pesquisa e em questão de dias descobrem em qual empresa a Dickens & Petrie armazena os seus backups externos. E descobre que a empresa de armazenamento mantém uma lista com os nomes das pessoas autorizadas pela empresa de advocacia a pegarem as fitas do armazenamento. Ele também descobre que cada uma dessas pessoas tem a sua própria senha. Pat envia 2 pessoas em uma missão de caixa preta. Os homens abrem o cadeado usando uma arma para abrir cadeados que pode ser comprada na web em www.soltor.com. Em alguns minutos eles entram nos escritórios da empresa de armazenamento lá pelas 3 horas da manhã e inicializam um PC. Eles sorriem quando veem o logotipo do Windows 98 porque isso significa que o trabalho será fácil. O Windows 98 não requer nenhuma forma de autenticação. Após um pouco de pesquisa, eles localizam um banco de dados do Microsoft Access com os nomes das pessoas que cada um dos clientes da empresa de armazenamento autorizou para pegar as fitas. Eles incluem um nome falso na lista de autorizações da Dickens & Petrie, um nome igual àquele de uma carteira de motorista falsa que um dos homens já havia conseguido. Eles poderiam ter invadido a área trancada e tentado localizar as fitas que o cliente queria. E claro que sim. Mas, nesse caso, todos os clientes da empresa, incluindo a empresa de advocacia certamente, seriam notificados sobre a invasão. E os atacantes teriam perdido uma vantagem: os profissionais sempre gostam de deixar uma porta aberta para acesso futuro, caso precisem. Seguindo uma prática padrão dos espiões industriais de manter algo no bolso do colete para uso futuro, eles também fizeram uma cópia em disquete do arquivo que continha a lista de autorizações. Nenhum deles sabia quando isso poderia ser útil, mas essa era uma das coisas do tipo: já que estamos aqui, vamos aproveitar, que de vez em quando podem ser aproveitadas. No dia seguinte, um daqueles mesmos homens ligou para a empresa de armazenamento usando o nome que haviam incluído na lista de autorizações e deu a senha correspondente.
Ele pediu todas as fitas da Jenkins and Petrie datadas desde o último mês e disse que um serviço de mensageiros passaria lá para pegar o pacote. No meio da tarde, Andreson tinha as fitas. O seu pessoal restaurou todos os dados para seu próprio sistema de computadores e fez a pesquisa. Andreson estava muito satisfeito com o fato de a empresa de advocacia, assim como a maioria das outras empresas, não ter se importado em criptografar seus dados de backup. As fitas foram devolvidas à empresa de armazenamento no dia seguinte e ninguém se deu conta. 180. Capítulo 14. A espionagem industrial. Analisando a trapaça. Devido à fraca segurança física, os espiões puderam facilmente abrir o cadeado da empresa de armazenamento, ter acesso ao computador e modificar o banco de dados que continha a lista de pessoas autorizadas a acessar a unidade de armazenamento. A inclusão de um nome à lista permitiu que os imposters obtivessem as fitas de backup de computador que estavam procurando, sem ter de invadir a unidade de armazenamento da empresa. Como a maioria das empresas não criptografa os dados de backup, as informações estavam à sua disposição. Mitnick. As informações valiosas devem estar protegidas independente da forma assumida ou do local onde estão armazenadas. A lista de clientes de uma organização tem o mesmo valor seja na forma impressa seja em um arquivo eletrônico no seu escritório ou em um cofre. 05 Engenheiros sociais sempre preferem o ponto de ataque mais fácil e menos defendido. As instalações de armazenamento de backup externas a uma empresa são vistas como menos arriscadas. Cada organização que armazena dados valiosos, confidenciais ou críticos com terceiros deve criptografar seus dados para proteger a sua confidencialidade. Esse incidente fornece mais um exemplo de como uma empresa fornecedora que não toma medidas razoáveis de precaução pode facilitar o comprometimento das informações de seus clientes por parte de um atacante. O novo parceiro de negócios. Os engenheiros sociais têm uma grande vantagem sobre os golpistas e trapaceiros, e essa vantagem é a distância. Um trapaceiro só pode enganar você se estiver na sua presença, o que permite que depois você dê uma boa descrição dele ou mesmo ligue para a polícia se descobrir o golpe suficientemente cedo. Os engenheiros sociais evitam esse risco como se ele fosse uma praga. Eventualmente, porém, o risco é necessário e justificado pela boa recompensa. A história de Jessica. Jessica Andover estava muito feliz porque havia conseguido um emprego em uma empresa de robótica. Esse seria apenas o início e eles não podiam pagar muito, mas a empresa era pequena, as pessoas amistosas e havia a esperança de saber que as suas opções de ação poderiam deixá-la rica. Muito bem, talvez ela não ficasse milionária como os fundadores da empresa, mas mesmo assim ela seria bem rica. Foi por isso que Rick Daggett tinha um sorriso radiante quando entrou na recepção naquela manhã de terça-feira de agosto. Em seu terno de aparência cara, Armani, usando um pesado relógio de pulso de ouro, um Rolex President e um impecável corte de cabelo, ele tinha aquele mesmo ar de confiança que deixava todas as garotas loucas quando Jessica estava no colégio. Oi, ele disse. Sou Rick Daggett e estou aqui para uma reunião com Larry. 181. Recado do 182. A arte de enganar. Jessica sorriu sem graça. Larry, ela indagou. Larry está de férias esta semana. Tenho uma hora marcada com ele à 1 da tarde. Acabei de voar de Louisville para encontrá-lo, disse Rick, tirando o seu palm e ligando-o para mostrar a ela. Ela olhou para o palm e balançou levemente a cabeça. No dia 20, ela leu. Isso é na próxima semana. Ele pegou o palm top de volta e ficou olhando para ele. Ah, não, ele resmungou. Não posso acreditar que cometi um erro assim tão estúpido. Posso pelo menos reservar o voo de volta? Ela perguntou sentindo pena dele. Enquanto ela fazia a ligação telefônica, Rick estava confiante de que ele e Larry haviam conseguido fazer uma aliança estratégica de marketing. A empresa de Rick estava produzindo produtos para a manufatura e linha de montagem, itens que complementariam perfeitamente seu novo produto, o C2 Alpha. Os produtos de Rick e o C2 Alpha juntos formariam uma solução forte que abriria importantes mercados industriais para ambas as empresas. Quando Jessica terminou de fazer a reserva para o último voo da tarde, Rick pediu, bem. Pelo menos posso falar com Steve se ele estiver disponível. Mas Steve, vice-presidente e cofundador da empresa, também não estava no escritório. Rick, sendo muito amistoso com Jessica e flertando um pouco, sugeriu que, já que ele estava lá e que o seu voo de volta seria no final da tarde, ele poderia levar algumas pessoas importantes para almoçar. E acrescentou, incluindo você, claro, a alguém que fica no seu lugar na hora do almoço. Ela ficou corada com a ideia de ser incluída e respondeu, quem você quer convidar? Ele abriu novamente o seu palm top e falou o nome de algumas pessoas, 2 engenheiros de P&D, o homem novo de vendas e marketing e o funcionário de finanças designado para o projeto. Rick sugeriu que ela lhes dissesse sobre o seu relacionamento com a empresa e que ele gostaria de se apresentar a eles. Ele deu o nome do melhor restaurante da área, um lugar no qual Jessica sempre quis ir, e disse que reservaria a mesa ele mesmo para as 12h30 e ligaria mais tarde para ter certeza de que estava tudo certo. Quando chegaram ao restaurante os 4 mais Jessica, a sua mesa ainda não estava pronta e eles ficaram no bar. Rick deixou claro que a conta seria paga por ele. Rick era um homem com estilo e classe, o tipo de pessoa que faz você se sentir desde o início como se o conhecesse há anos. Sempre parecia saber a coisa certa a ser dita. Tinha uma observação inteligente ou algo engraçado para dizer sempre que a conversa parecia acabar e fazia você se sentir bem pelo simples fato de estar ao seu lado. Ele deu tantos detalhes sobre os produtos da sua própria empresa que eles podiam visualizar a solução conjunta de marketing sobre a qual ele parecia estar tão animado. Ele deu o nome de várias empresas da Fortune 500 para as quais a sua empresa já estava vendendo, até que alguém da mesa começou a imaginar o seu produto se tornando um sucesso no dia em que as primeiras unidades saíssem da fábrica.